Olá, seja bem-vindo a mais um FIIs News Podcast. Vamos tratar das últimas notícias dos fundos imobiliários mais relevantes do mercado. Hoje a gente vai mergulhar um pouco nas atualizações recentes de vários FIIs, né? Pegamos relatórios comunicados de abril, maio de 2025. Isso, a ideia é olhar o que saiu do TRXF11, TRXB11, também BRCO11, GTWR11, SNL11 e o VGRI11. Exato, vamos tentar extrair os pontos-chave, né? O que está acontecendo em termos de estratégia, desempenho, alguma movimentação importante, o que realmente se destaca aí. Pois é, a gente vai ver desde vendas estratégicas, como no caso do TRX, gestão de vacância, que sempre preocupa, né? Até aquisições em setores mais nichados, como energia solar no SNL11. É um panorama interessante. Bom, então vamos começar pelos fundos da TRX, o TRXF11 e o TRXB11. Saiu um comunicado recente, né, anunciando um memorando para vender um imóvel lá em Teresina, no Piauí. Exatamente, um movimento importante. O valor que eles acertaram foi de 69 milhões. 69 milhões? É um valor considerável. E a estrutura de pagamento é interessante. Um sinal forte de 44 milhões à vista. Nossa, 44 milhões de cara. Sim. E o restante, 25 milhões, eles vão receber em 25 parcelas mensais. 1 milhão por mês. Ah, entendi. Parcelado, mas com uma entrada bem relevante. E o imóvel, tem inquilino? Tem sim. Ele está locado para o Açaí, contrato longo, vai até junho de 2035. Isso dá uma segurança, claro, para o comprador que está entrando. Com certeza. E para os cotistas do fundo, qual o impacto que se espera dessa venda? Especialmente com essa entrada grande de caixa à vista para o TRXB11. Olha, a expectativa é dupla, né? Primeiro, um lucro que eles estimam em 7,12 milhões para o TRXB11, o que daria uns 2,9 por cota. Quase 2,10 por cota de lucro bom? E para o TRXF11, que na verdade controla o TRXB11, o impacto é menor, 0,46 por cota. Mas outro ponto-chave é a desalavancagem. Ah, sim, usar o dinheiro para reduzir dívida. Exato. Essa entrada de caixa deve diminuir a alavancagem do TRXB11 em cerca de 40 milhões. Então a gestora vê isso bem alinhado com a estratégia deles, né? Realizar um ganho de capital agora e poder reinvestir ou fortalecer o balanço. Faz todo sentido. Aproveitar a valorização para melhorar a estrutura do fundo. Bom, mudando um pouco de setor, mas ainda em gestão de portfólio, como é que está o BRCO11, o fundo de logística? O relatório de abril trouxe algo novo? Trouxe sim. O BRCO11 continua com aquele portfólio bem robusto, né? São 12 propriedades, quase 472 mil metros quadrados de ABL e a vacância física está controlada em 4,5%. 4,5% para logística é considerado baixo, né? Sim, é um bom número. Um destaque que eles sempre trazem é a receita anual, 160 milhões de reais e, olha só, 64% disso vem de ativos chamados last mile. Ah, os que ficam mais perto dos centros urbanos, né? Cruciais hoje em dia. Exatamente, para agilidade na entrega. O prazo médio dos contratos deles está em 4,7 anos, o que também dá uma certa previsibilidade. E distribuíram 0,87 por cota em abril. 0,77. Isso dá um yield anualizado de quanto? Pelas contas deles, deu 9,3% anualizado. Um yield interessante para a logística. Sim, interessante. Mas me lembro que tinha uma certa preocupação com algumas saídas de inquilinos previstas para 2025, não tinha? Como ficou isso? Tinha sim, bem lembrado. Haviam previsões de desocupação por parte da FM Logistic, lá em Canoas, da MRO em Embu e também da Americanas em Contagem, tudo para meados de 2025. Não são inquilinos pequenos. Não são. Mas aí é que entra a gestão ativa que a gente comentou. O fundo reportou que já tem negociações bem avançadas para novas locações. E o interessante, as áreas em negociação são até maiores do que essas que vão ficar vagas. Ah, bom. Então eles estão se antecipando bem ao problema. Parece que sim. Eles estão buscando não só repor, mas talvez até melhorar a ocupação. Além disso, teve notícia positiva também. A Rodoluc expandiu a área dela lá no Bresco Osasco. E a Natura, em Mulici, estendeu o contrato e ainda vai ter novos investimentos no imóvel. Isso é bom. Mostra que, mesmo com desafios, eles estão conseguindo manter e até expandir com inquilinos existentes, além de buscar novos. Essa proatividade é chave, né? Fundamental, especialmente em logística, que é um mercado dinâmico. Certo.
Saindo agora da logística, vamos dar uma olhada no GTWR11, o Green Towers. É um fundo monoativo, né? Isso sempre gera um pouco mais de atenção. Sim, monoativo, o que concentra o risco, claro. Mas, por outro lado, ele tem mostrado uma estabilidade interessante. Está 100% ocupado. 100% ótimo? E distribuiu R$ 0,83 por cota em abril. O yield anualizado disso é bem atrativo, está em 13,9%. 13,9% é um yield bem alto. Bem alto. E o resultado caixa foi até um pouquinho maior que a distribuição, 0,89 por cota. Outro ponto. A liquidez da cota no mercado secundário melhorou. Subiu 29% no mês, chegando a 1,09 milhão negociado por dia, em média. Liquidez é importante. E a estrutura dele? PVP, dívida? O PVP está descontado, em 0,72. E um ponto relevante, o fundo não tem alavancagem, não tem dívidas. Então, é um perfil, digamos, mais conservador na estrutura financeira, apesar de ser monoativo. Entendi. Estabilidade, yield alto, sem dívida, mas com um risco concentrado em um único ativo. Uma combinação peculiar. Exato. Cada investidor tem que pesar isso na sua análise, né? Com certeza. Agora, um setor bem diferente. Energia, o SNEL 11. O que temos de novidade nele? O SNEL 11 é aquele fundo focado em investir em usinas de energia solar, né? E ele está em clara fase de expansão. Em abril, eles usaram o dinheiro que captaram na terceira emissão de cotas. Ah, da última emissão? Isso. Usaram para comprar 5 SPS. São sociedades de propósito específico. Basicamente, as empresas donas das usinas. E essas usinas já estão funcionando? Sim, esse é o ponto-chave. São usinas já operacionais. No total, adicionaram 17,42 megawatts de capacidade instalada ao portfólio do fundo. Foi um investimento de 123,4 milhões de reais. 123 milhões e, por serem operacionais, já começam a gerar receita imediatamente, certo? Exatamente. Receita imediata por fundo. Além dessa aquisição, eles também celebraram um novo contrato de locação para o F-Uni Mundo Melhor, lá em Goiás. A distribuição de abril foi mais modesta, 0,10 por cota, mas reflete essa fase de investimento e crescimento. Entendi. É um fundo que está claramente construindo o portfólio e apostando num nicho bem específico, né? Energia solar. Interessante acompanhar. Sim, um setor com potencial. Bom, para a gente fechando a nossa análise dos relatórios, falta o VGGR11. Fundo de escritórios, um segmento que a gente sabe que tem tido seus desafios, principalmente com vacância. Exatamente. O VGGR11 distribuiu 0,12 por cota em abril, o que deu um yield anualizado bem alto também, 15,4%. 15,4%. Bem expressivo. Muito expressivo. Mas, como você disse, o foco principal da gestão agora é, sem dúvida, reduzir a vacância. O desafio maior está no edifício Buriti, que ainda tem quase 65% de área vaga. Nossa, 65% é bastante coisa. É bastante. E tem também o edifício Cidade Jardim, com 9,3% vagos. O relatório menciona que existem propostas e negociações em andamento para essas áreas, inclusive para uma área que ainda está vaga lá no edifício BFC. Então, o esforço está concentrado em alugar esses espaços. Sim, mas tem um outro ponto no VGR11 que é crucial e que talvez explique um pouco desse yield tão alto agora. É a estrutura de passivos do fundo. Ah, as dívidas. Como está isso? É um volume bem relevante. São 660 milhões em obrigações. Boa parte disso vem do que eles chamam de Sellers Finance. Sellers Finance. O que é isso exatamente? É quando o vendedor financia? Isso. Basicamente, o próprio vendedor do imóvel financia uma parte da compra para o fundo. E tem também outras obrigações ligadas a aquisições de imóveis. Esse total de 660 milhões representa, olha só, 64% do ativo total do fundo. É uma alavancagem considerável. 64% do ativo em obrigações. Uau! E tem prazo para pagar isso? Tem. E aí está o ponto de atenção. Existe um cronograma de pagamento e há uma concentração maior de vencimentos em março de 2026. Daqui a menos de 2 anos. Exato. E o que isso significa? Que essa necessidade de caixa para pagar essas obrigações
vai naturalmente impactar a capacidade de distribuição de dividendos do fundo no futuro. Ah, entendi. Então, esse dividendo atual mais alto pode não se sustentar quando esses pagamentos maiores chegarem. É a expectativa mais provável. A própria gestão sinaliza que os dividendos devem tender a uma normalização, algo em torno de 9% ao ano, que era mais ou menos o que estava previsto lá no IPO do fundo. O número de cotistas, por outro lado, tem crescido, chegou a 13.858. Entendi. É um ponto crítico para quem investe ou pensa em investir no VGRI11, ficar de olho nesse cronograma de passivos e no impacto futuro nos rendimentos. Sem dúvida. É fundamental entender essa dinâmica. Bom, então, fazendo um resumo rápido do que a gente viu, parece um cenário bem diverso, né? Temos o TRX realizando lucro, aproveitando para desalavancar, o BRCO gerenciando ativamente saídas de inquilinos e buscando novas locações. Isso. Aí temos o GTTWR11, mais estável, 100% locado, sem dívida, mas monoativo. O SNE11 em plena expansão no nicho de energia solar, fazendo aquisições. E, por fim, o VGR11, com foco total em reduzir a vacância nos escritórios e principalmente em gerenciar um volume bem significativo de passivos que vão impactar os dividendos futuros. Perfeito. Cada fundo está num momento diferente, com estratégias e desafios bem particulares. Mostra bem a complexidade e a variedade do nosso mercado de FIs, né? Sim, não dá para colocar tudo no mesmo saco. De jeito nenhum. E isso até levanta uma reflexão interessante para a gente pensar, né? Como que é a estrutura de capital de cada um desses fundos? Por exemplo, essa alavancagem alta do VGR11, ou a ausência total de dívida no GTWR11, ou mesmo a estratégia de vender ativos para reduzir dívida como no TRX. Como tudo isso pode influenciar não só o retorno, mas também o risco percebido pelo investidor. E não só agora, mas olhando para o longo prazo. É uma ótima pergunta. Porque o rendimento de hoje pode ser afetado por essas estruturas amanhã, né? A sustentabilidade do dividendo, o potencial de crescimento, o próprio risco do investimento. Tudo isso está ligado a essas decisões de estrutura de capital. Exatamente. É algo que vai além do dividendo do mês. É entender a saúde financeira do fundo e a estratégia da gestão para navegar os próximos anos. Algo essencial para se ponderar ao analisar essas movimentações todas. Excelente ponto para a gente finalizar. Fica aí a reflexão sobre como olhar além dos números imediatos e entender a estrutura por trás de cada FII.